Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade é a palavra do Evangelho, a qual todo homem precisa conhecer. A verdade é Jesus Cristo, pois Ele é a verdade, Ele é o caminho e também Ele é a vida. É Ele quem dá a vida. E todo aquele que ouve essa verdade, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, e pratica ela, então tem um tesouro no céu guardado. Mas maldito aquele que ouve a palavra de Deus e então não pratica ela, pois então está tendo a maldição sobre a sua vida. Porque Jesus diz: bem-aventurados os que ouvem, os que guardam, os que praticam as palavras da profecia desse livro. É bem-aventurado para com Deus, não é bem-aventurado para o homem. Não está fazendo a vontade do homem, mas está fazendo a vontade de Deus. Aquele que pratica as palavras da profecia sagrada, está obedecendo a Deus, não é ao homem. Bem-aventurados que ouvem, os que guardam e os que praticam as palavras da profecia da Bíblia Sagrada. Bem-aventurados aqueles que estão guardando essa palavra, que estão tendo obediência com Deus, porque Deus ele não fez em vão a Bíblia Sagrada, mas deixou para aviso nosso. Tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, Ele deixou para o nosso aviso. Então Ele não vai tomar por inocente. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Então no dia do juízo do Senhor Jesus Cristo, Ele não vai tomar por inocente aquele que ouviu as palavras dEle e não praticar, pois terão uma condenação terrível todo aquele que ouve e não pratica. Porque Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. João 8, capítulo 32. Amém. Uma oração? Posso, irmão? Na hora. Vai a mão no seu coração. Da igreja. Tá perto hoje, tá bom? Jesus querido, Jesus maravilhoso, toca nessa alma agora. Vai tocando nela, toca nela. Senhor, envia o anjo, vai fazendo a obra na vida dela. E a partir de agora o teu anjo, Senhor, possa estar retirando todo o mal. Enfermidade cai por terra agora. Em nome de Jesus, enfermidade sai agora. Vai saindo agora enfermidade. Vai saindo agora todo o mal. Toda tristeza, todo abatimento, todo o mal agora, a partir de agora vai saindo. Em nome de Jesus eu te repreendo enfermidade, eu te repreendo angústia, tristeza, todo sofrimento, todo fardo terrível que você tem lançado sobre a vida dela, maligno, sai agora. Sela ela com o teu sangue, Senhor, dá força para ela te servir e para que ela possa achar o caminho da vida eterna. Amém. Amém. Deus, irmão, Jesus te abençoe, tá? Pega a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos pregar aqui, tem gente que precisa ouvir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, estou aqui para trazer a mensagem do Evangelho, para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é a palavra do homem, não é minha palavra, é a palavra de Deus.
É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Isso é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se você ouve a palavra dele, você é bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que felizes. Aqueles que ouvem e guardam as palavras de Deus são mais do que felizes. E aquele que crê em quem? No Senhor Jesus Cristo, será salvo. Mas aquele que não crê, ele está sendo condenado. Marcos capítulo 16, no versículo 15. Pois nesse momento, se você tem um momento do teu tempo para parar, para ouvir, para meditar na palavra de Deus, você é bem-aventurado. Porque aquele que ouve as palavras de Deus são filhos de Deus. Mas ele diz que aqueles que não ouvem, esses que não dão ouvidos, não são filhos dele. Por isso não conseguem ouvir as palavras dele. Se você parar 5 minutos do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, você não vai estar perdendo tempo. Você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar adquirindo para você a salvação da sua vida. Talvez nesse momento, se você tem um tempo, ouça a palavra de Deus, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para te dizer. Mas se você passar e não der atenção, fizer pouco caso, se você fizer zombaria, terrível será o juízo de Deus. Terrível será o juízo de Deus sobre o homem, sobre os filhos da desobediência. Grande será o juízo. Não estou pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Eu não estou pregando o evangelho para agradar a homens. Eu não estou aqui para falar aquilo que o homem quer ouvir. Eu estou aqui para obedecer o meu Pai, aquele que está lá em cima, sentado no trono. Eu estou aqui em obediência à palavra de Deus. Se você quer receber a palavra de Deus, amém. Se você quer ouvir, amém. Se você não quer também, amém. Você tem a oportunidade agora de ouvir a palavra de Deus. Mas se você não quer, que Deus tenha misericórdia de você no dia da vinda dele. Porque se você rejeitar ele, aleluia, se você rejeitar ele, ele também pode te rejeitar naquele dia. Terrível é o desprezo de Deus para com o homem. Terrível será o desprezo de Deus se você desprezar a palavra dele. Se você desprezar a mensagem da palavra de Deus, terrível será a condenação. Porque você teve a oportunidade de ouvir e não ouviu. E você ouviu, mas não praticou. Por isso que é bem-aventurado, mais do que felizes, os que ouvem, os que guardam e os que praticam as palavras da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 6, no versículo 11. Está dizendo assim, glória a Deus. No Romanos capítulo 6, no versículo 11, vai dizer sobre aquele que serve o pecado. Romanos capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aquele que está no ato do pecado, ele está vivendo para o pecado, mas para com Deus ele já está morto espiritualmente. Porque o pecado ele gera morte. O pecado, sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós naquela cruz, aquele que então resolveu tomar os nossos pecados sobre si, mas não querem se arrepender, não querem adorar Jesus Cristo, não querem ser servos dele, não querem ser salvos. Na verdade, todos acham que já estão salvos. Na verdade, todos acham que vão herdar o reino dos céus. Todos acham que vão para o céu quando partir dessa vida. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Aquele que é desobediente, que ouve a palavra de Deus, mas então não está praticando ela, não vai herdar o reino dos céus. Aquele que está na prostituição, que está no adultério, que já não está mais no primeiro casamento, mas agora já está no segundo, terceiro, e por aí em diante está indo. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus maus caminhos enquanto ainda há tempo, e o tempo é agora. Se você clamar a Jesus agora, Ele vai ter misericórdia de você. Se você se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos agora, Ele vai te perdoar. Mas maldito aquele que deixar para a última hora, porque tarde demais será. Rogai a Jesus Cristo agora, não na hora de vossa morte, porque na hora da morte é tarde demais. Não adianta ninguém ficar aqui intercedendo por você, não. Aquele que partiu, já era. Aquele que já partiu para a eternidade, já era. Não adianta mais eu ficar rogando por morto. Não adianta mais eu ficar rezando Ave Maria, ficar fazendo missa de 7º dia. Isso é mentira, não existe. Porque as nossas obras, elas dizem para onde vai a nossa alma. A nossa consciência mesmo, ela já nos diz para onde que estamos caminhando. Se é abismo, ou então se é o céu. Você está morto por o pecado, ou você está vivo? Porque se você está vivo para o pecado, para Cristo você já está morto. Você está morto espiritualmente, porque você não ora, porque você não busca Ele, você não adora Ele, você nem sequer consegue ouvir a palavra dEle. Então você está morto para Ele. E naquele grande dia, quando Ele vir em grandes nuvens de glória para buscar o teu povo, que esse dia está chegando, está se aproximando, não vai demorar não. Essa geração é a geração, a última geração da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Não deixa para a última hora o que pode ser feito agora. Não deixa para se arrepender da idolatria. Não deixa para se arrepender da feitiçaria. Não deixa para largar aquilo que você pode largar agora. O vício, o pecado, a prostituição, o adultério, a mentira, o amor ao dinheiro. Não deixa para largar o pecado agora. Não deixa para depois. Larga agora enquanto há tempo. Aproveita agora e corre para salvar a sua alma. Está se findando. O tempo está acabando. Eu estou aqui para avisar vocês. Se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, então se converterem. Converter significa se endireitar, se consertar. Se você se consertar, você herdará o reino dos céus. Mas se você praticar, continuar na prática do pecado, você é filho do diabo e não tem parte com Deus. Porque filho de Deus é morto para o mundo. Filho de Deus obedece a voz dele, obedece a palavra dele. Mas os rebeldes, os de coração duro, os zombadores, que ouvem e então zombam da palavra de Deus, esses aí não são filhos de Deus, não. Os filhos de Deus são nascidos da água e do Espírito. Filho de Deus não está vivo para o pecado, não, pois há muito tempo já morreu para o pecado. Filho de Deus ouve a palavra de Deus e pratica, obedece a Deus. Mas vós não conseguem ouvir a palavra de Deus e nem tampouco a praticar, porque ainda não morreram para esse mundo. Estão mais vivos do que nunca. Estão vivendo para o pecado. Amam a farra, a cachaça, a droga, a idolatria, a prostituição, o adultério. Amam tudo que esse mundo oferece.
Mas quando se trata de buscar a Deus, ninguém quer. Todo mundo quer. Todos querem a bênção de Deus. Todos querem a cura. Todos querem o livramento de Deus. Todos querem que Deus abençoe a família. Mas ninguém quer obedecer a Ele. Ninguém quer ouvir a palavra dEle. Então praticar. Porque quem pratica a palavra de Deus, bem-aventurado é. Está sendo obediente a Deus. Isso ninguém quer. Obedecer a Deus, ninguém quer. Ninguém quer sequer parar 5 minutos do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Porque acha que está perdendo tempo. Perdendo tempo você está correndo atrás de coisas que não te levam à salvação. Perdendo tempo você está agora correndo atrás do que comer amanhã, do que se vestir depois. Você está preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco na sua vida. Mas com a sua salvação, aquilo que você tinha que preocupar, isso você não está preocupando. Malditos! Maldito aquele que busca as coisas terrenas, se esquecendo de buscar a salvação. É louco para com Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola do rico. O rico, ele estava preocupado demais com as riquezas dele. Ele não tinha onde guardar a riqueza. Ele estava preocupado com isso, com a riqueza dele. Porque ele não tinha onde guardar a riqueza dele. Ele tinha tantos bens que ele não tinha onde guardar. Aí então ele disse para Deus: vou aumentar os meus depósitos, os meus celeiros. Então eu vou guardar todos os meus frutos, todos os meus bens. Então eu vou poder dizer para minha alma: alma, folga, come, descansa e bebe em paz. Mas sabe o que Deus disse para esse rico? Esse rico que estava preocupado com as coisas terrenas, com a riqueza dele. Sabe o que Deus falou para esse rico? Ele disse: louco, essa noite pediram a tua alma, e que tu tens para oferecer, e a quem será? Para quem que você está oferecendo a sua alma? Para onde está indo a sua alma? Sabemos nós que essa alma, um dia, ela vai sair do corpo. Sabemos nós que esse corpo, o qual nós habitamos nele, ele vai voltar para a matéria do pó da terra. A traça vai comer, os bichos que há na terra vão comer esse corpo. Mas para onde irá a sua alma? Qual é o destino da tua alma? Para onde ela está indo agora? Para onde você está caminhando agora? A sua alma, qual é a direção dela? Você está dando passos largos para o abismo? Ou você está andando num caminho estreito? O caminho estreito não entra pecado não. A mentira, não. De mentiroso o inferno já está cheio já. Já está cheio de mentiroso no inferno. Não vai entrar no céu não. Não entra no céu o vício. Por isso arrependei-vos. Larga esse vício enquanto há tempo, essa cachaça. Prefere passar 10 horas, 2 horas num bar, sentado numa mesa, bebendo cachaça, bebendo cerveja, se embriagando, do que então ficar 2 horas sequer sentado no banco de uma igreja para ouvir a palavra de Deus e ser alimentado com aquilo que te dá a vida eterna. Preferem passar horas e horas ali jogando futebol, assistindo uma televisão, do que então estar sentado no banco de uma igreja por 2 horas para buscar a presença de Deus, porque é chato demais, porque demora demais. Mas passar o dia inteiro na frente da televisão, isso você não acha demorado não. Passa tão rápido que você nem vê. Quando você vê que não, acabou o dia e você não fez nada. Mas é uma eternidade ficar dentro da igreja. É uma tortura ficar ouvindo a palavra de Deus. É uma tortura, né? Tortura vai ser ter seu corpo todo queimado no inferno, sendo torturado pelos demônios, dia e noite, não vai ter descanso não. É real, o inferno existe, foi preparado para os demônios, foi preparado para eles, não foi preparado para o homem. Para o homem, Deus preparou o céu, mas muitos, pela desobediência, por ouvir e não praticar a palavra de Deus, já estão queimados no fogo do inferno, clamando por misericórdia. Uma gota d'água, mas não tem. Por isso você que tem essa oportunidade agora, você que está aí agora, vivo, andando para lá e para cá, vivo entre aspas, porque você está como um zumbi,
andando para lá e para cá, porque espiritualmente você já está morto há muito tempo. A Deus você ainda nem conhece ainda, por isso você está morto espiritualmente, porque você ainda não ouve a voz de Deus, porque você ainda não pode herdar a salvação. Louco, todo aquele que busca as coisas terrenas, mas a salvação não busca. Esse é louco. Aquele que prega o evangelho está cumprindo a palavra de Deus. Marcos 16:15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Os que obedecem a Deus terão um galardão no céu. Terão uma morada eterna lá. Lá não vai ter inveja não, luta, acabou. Lá não vai haver luta não. Não vai haver inimigos. Não vai haver choro. Não vai haver tristeza, angústia. Não vai haver mais nada dessas coisas. Porque a Bíblia diz que lá todas essas coisas são passadas. Você não vai mais se lembrar dessa vida que você viveu aqui na terra. Você não vai lembrar mais do seu filho que morreu. Você não vai se lembrar mais. Porque seria torturoso demais você viver uma eternidade se lembrando daqueles que não foram salvos. Daqueles que agora estão perecendo no fogo do inferno. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas vão passar. Então você não vai lembrar mais de nada que você viveu nessa terra. Versículo 13, capítulo 6 de Romanos. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de pecado a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não sabeis vós a quem vós servis? Não sabeis vós que a quem serve o pecado, que quem pratica o pecado, servo de Satanás é? Aquele que permanece no pecado está servindo a Satanás. Aquele que faz a vontade do diabo, filho dele é. Você não é filho de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são nascidos de novo, da água e do Espírito. A Bíblia diz que somos todos nascidos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus, ele nasce de novo. Então ele recebe um novo Espírito. A água, o do batismo, ela limpa todo o mal. Ela te purifica. Porque agora você tem a natureza de Cristo. Antes, você tinha uma natureza terrível, uma natureza ruim, na qual você tinha um coração ruim, duro. Mas agora, com a natureza nova de Cristo, você é filho de Deus. Filho de Deus, faz a vontade de Deus. Por que você não está fazendo a vontade de Deus? Está na idolatria. Está numa igreja cheia de imagem. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, não adorarás outro Deus, não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante a mim, nem nos céus e nem na terra. Deus ele não quer imagem dele não, ele quer que nós adoramos ele em espírito e verdade. Idolatria, aquele que faz imagem de Deus, está idolatrando a imagem dele, e ele não admite isso. O pecado terrível é a idolatria diante de Deus. A religião, ela não salva ninguém. A religião está matando, está levando milhares e milhões para o inferno, para o abismo. A religião, ela não te salva não, porque a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que quem salva o homem da condenação